Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo estudo, uma videoaula sobre um tema bastante interessante que me foi sugerido por uma aluna e ela gostaria de saber então ao que se refere a profecia do livro de Daniel, capítulo 2, e também sobre a pedra que esmiuça a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E juntamente com essa profecia do capítulo 2, nós também iremos analisar, de uma forma um tanto sucinta, o capítulo 7 de Daniel, porque também está em íntima ligação com o capítulo 2. Portanto, nós teremos, ao longo desse estudo, algumas informações bastante interessantes, com algumas evidências que apresentaremos aqui para vocês, e algumas fontes também de pesquisas, para que vocês possam examinar o material e tirar as suas próprias conclusões. Então, eu desejo a todos um bom estudo e quaisquer questões a serem levantadas, eu estou à disposição a todos vocês via e-mail. Vou deixar para vocês, então, o meu e-mail para que vocês possam dirigir as perguntas ou questões que desejam verem esclarecidas. Ou então me procurem via Facebook, né, ou pelos grupos de debates. Muito grato a todos, então, e vamos lá, vamos ao estudo. Segundo o capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nenhum sábio da sua corte pôde definitivamente fazer lembrar, ou fazer lembrá-lo desse sonho, e obviamente nem mesmo a sua interpretação. Porém, Daniel foi achado na corte do rei, e ele passou a interpretar esse sonho, fazer com que o rei lembrasse desse sonho, e disse então que o rei teria visto uma grande estátua, e que essa estátua era parte de ouro, parte de prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Bom, em resumo, a cabeça da estátua, segundo o próprio texto Daniel 2, era de ouro, representava então o próprio rei Nabucodonosor e o próprio império neo-babilônico. Por quê? Porque o rei ele adormeceu, segundo o texto, imaginando o que aconteceria depois então do seu reinado. Nós temos aqui então uma representação da cabeça de ouro, que seria o próprio Nabucodonosor, e o próprio Império Neo-Babilônico. Sabemos pelo próprio texto, pela descrição do sonho, que a segunda parte, ou seja, o peito da estátua, o tórax, o tronco, seria então feito de prata. E esse sonho, essa parte da estátua, segundo o próprio livro Daniel, seria um reino que se levantaria posteriormente ao reino de Nabucodonosor. De prata de valor inferior ao ouro, então seria um pouco mais fraco do que o reino babilônico. E esse reino, ou domínio, ou império, seria o Império Medo-Persa, sob o governo de Ciro e Dario, etc. E todos os reis que seguiram o Império Neo-Babilônico. O Império Medo-Persa, então, foi sucedido na sequência do sonho, conforme nós temos no relato do capítulo 2, por um outro império de bronze, que seria representado então pelo ventre da estátua, que segundo a cronologia dos impérios que dominaram o povo de Israel e dominaram o mundo mediterrâneo, foi o Império Macedônio ou o Império Grego de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande. E finalmente então, nós temos as pernas da estátua que representam um outro império, um quarto império mundial. As pernas da estátua de ferro representam então o quarto império mundial na escala ou na cronologia dos grandes impérios que dominaram o Médio Oriente e também o povo de Israel. Nada mais nada menos que o Império Romano, o chamado Império de Ferro, e as pernas da estátua então descrevem com muita propriedade este império. E curiosamente, o Império Romano foi o que mais durou
e está relacionado às pernas da estátua, que seria a sua parte mais longa. Nós temos então na sequência os pés da estátua, feitos de barro e ferro, que seria uma representação das nações que viriam posteriormente ao Império Romano, posteriormente à sua queda, por volta do século V da Era Comum. Pois bem, segundo a narrativa, nós temos aqui que logo depois, então, uma pedra cortada sem mãos foi lançada contra a estátua, e essa pedra destruiu de toda aquela imagem, aquela estátua, aquela escultura, e essa pedra cobriu toda a terra, se transformando num grande monte. Essa pedra cortada sem mãos, naturalmente, diz respeito a um reino, a um domínio que destruiria os outros. Cortada sem mãos refere-se à origem divina desse reino, que na interpretação óbvia e lógica refere-se ao reino messiânico, Yemot HaMashiach, a era do Messias, que então destronaria, colocaria abaixo os domínios e os reinos humanos. E essa pedra, então, torna-se uma grande, enche toda a terra, né, tornando-se uma grande montanha. E monte ou montanha em profecia é símbolo de reino, de reinado. O próprio capítulo 2 de Isaías fala sobre o monte do Senhor, que é uma analogia, digamos, uma analogia profética, uma simbologia que refere-se a um reino, a um domínio. E é dito então que esta pedra é cortada sem mãos, ou seja, a origem divina, como falamos. A pedra, no contexto da profecia e dos demais livros proféticos, refere-se ao povo de Israel. Nós temos várias referências que aludem a isso, especificamente no Salmo 118. O Salmo 118 fala sobre a pedra que foi rejeitada, 118, 22, e que se tornou a principal pedra angular. Então, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra e a pedra angular. Nós temos a referência do Rashi, dizendo então que essa pedra refere-se ao povo de Israel. E não apenas o Rashi, mas também o Ibn Ezra fala a mesma coisa. A pedra, assim fala pelo Espírito de Santidade sobre Israel que está no exílio, segundo o texto do Ibn Ezra. O Rashi comenta: a pedra que os edificadores rejeitaram é um povo que era humilde entre os povos, ou seja, uma qualificação do próprio povo de Israel. Portanto, como sabemos disso? Sabemos disso analisando a profecia do capítulo 7, onde nós temos a entrega do reino, na visão posterior à visão de Daniel, ao povo dos santos do Altíssimo. Capítulo 7, 27 diz assim: E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós temos aqui a exemplificação, a tipificação clara de que a pedra que enche toda a terra, né, é uma analogia ao povo de Israel por meio do reino messiânico. Muito bem. O capítulo 7 de Daniel, como falamos no início, ele é paralelo ao capítulo 2. E o capítulo 7 fala de 4 animais. O primeiro animal seria um leão alado, uma representação do próprio Império Babilônico. Seria equivalente então à cabeça da estátua de Daniel 2. Depois temos um leopardo alado também, que é uma representação, um urso, né, que é uma representação da Medo-Pérsia. E depois então o leopardo alado, que é a representação da Grécia, o reino grego de Alexandre Magno. E finalmente um quarto animal terrível e espantoso, segundo a profecia de Daniel 7,
que devorava toda a terra e a pisava a pés. E esse animal tinha dentes e garras de ferro, segundo o texto. Mais uma vez aqui nós temos uma analogia do ferro ligado, digamos, ao império, a esse quarto império mundial. Não é à toa que Roma foi chamado de Império Férreo, ou Império de Ferro, porque realmente foi o que mais conquistou e que mais dominou e que mais durou na história da humanidade até agora. Muito bem. E desse quarto animal, segundo a profecia do capítulo 7, surgiram 10 chifres, segundo o texto, capítulo 7, verso 20, né? E esses 10 chifres, então, na cabeça desse quarto animal, representariam 10 reis. E esses 10 reis, então, representariam poderes que governaram esse quarto império. Nada mais, nada menos que os 10 primeiros Césares. Os 10 primeiros Césares. Ou seja, desde os tempos de Augusto, César Augusto, até os tempos de Vespasiano. E, segundo o próprio texto, um pequeno surge entre esses 10 e abate a 3 deles. Esse um que surge entre os 10, seria o 11º, então, corresponde a Tito, na sequência ou na cronologia da história do Império Romano. Sabemos, então, que Tito sucede a 3 Césares que duraram muito pouco tempo. Galba, Otão e Vitélio. E percebemos, então, que na sequência o texto fala que este chifre pequeno possuía uma boca que falava grandes coisas, falava blasfêmias contra Deus. E é assim que Tito é retratado, inclusive, no Talmud, na Guemará, como alguém que blasfemava, como alguém que, de forma consciente, de forma bastante constante, blasfemava de Deus. Tanto é que fez o que fez. Ele destruiu a cidade sagrada, destruiu o santuário, destruiu o templo. Então Tito é considerado um blasfemador. Porém, esse poder, esse chifre pequeno, esconde mais segredos. Esse chifre tinha boca que falava com grande veemência, como se fosse um porta-voz. Bom, curiosamente, o termo pequeno, se nós imaginarmos que estamos num contexto romano, do Império Romano, e formos verificar o termo pequeno no latim, que é a língua de Roma, nós temos o nome Paulus, ou Paulum, ou Parvalus, Parvalum, que seria exatamente o termo pequeno em latim. Muito bem. O termo Paulus sugere naturalmente o nome de uma pessoa, talvez uma pessoa que vocês conheçam muito bem, né? Vemos também esta boca proferindo blasfêmias contra Deus, como se fosse digamos assim, um precursor desse poder que destruiria o santuário. Ligando então esses pontos à história e ligando esses pontos ao que nós conhecemos sobre um sistema que surgiu exatamente no tempo do Império Romano e que buscou blasfemar da Torá, blasfemar de Deus e também vituperar as Escrituras, fica muito fácil então distinguir o que a profecia estava querendo apontar, ou para quem a profecia estava querendo apontar. E ainda o termo chifre em hebraico ou aramaico, que nós temos praticamente a mesma construção nos dois idiomas, nos fazem lembrar um nome bastante familiar a todos nós. Vamos ver. O termo chifre no aramaico de Daniel 7 é keren. Keren é formada, a palavra keren é formada pela letra Kuf, a letra Reish e a letra Nun Sofit.
Interessante que, ao examinarmos manuscritos do chamado Novo Testamento, nós encontramos em várias partes desses manuscritos, desses fragmentos ou desses papiros, algo que nos chama a atenção. Os nomes grafados nesses manuscritos, considerados como nomes sagrados, tipo Jesus Christos, Jesus Cristo, e etc., eles são grafados de uma forma encurtada ou abreviada, que os teólogos chamam de nomina sacra. E a nomina sacra para o nome Christon, ou Cristo, no caso acusativo grego, é composta por 3 letras, a letra Ri, a letra Ro e a letra Ni, do grego. Nós teríamos isso, então, transcrito. Se fosse isso transcrito para o aramaico ou para o hebraico, nós teríamos exatamente a palavra keren, porque o dígrafo Ri é lido muitas vezes como Ki. Então nós teríamos uma raiz KRN como em keren, de Christon, na nomina sacra, Ri, Ro e Ni, para a raiz de keren, no aramaico de Daniel. Então, ao falar sobre este chifre, sobre esse poder, porque chifre em profecia refere-se então a poder, né? Ao falar então sobre esse poder, o termo usado é keren, que alude, é um remez a essa nomina sacra usada ao nome Christon, ao nome Cristo, no acusativo grego. Curiosamente, se você transpor de um idioma para o outro. Naturalmente, nós não encontraremos isso de forma explícita no texto de Daniel 7, principalmente em português. Porque, além de termos umas traduções, digamos, realmente bastante defeituosas, ainda existe a questão da tendência do tradutor, né? Então, realmente, quem estuda o aramaico, o hebraico, consegue visualizar isso, entender isso de uma forma muito melhor. Por isso, a gente sempre estimula as pessoas a estudarem as línguas originais do Tanakh. Então, nós temos aqui alguns elementos interessantes. Keren, no aramaico, chifre, Daniel capítulo 7, verso 8 especificamente, que fala sobre o chifre pequeno. Nós temos uma alusão, então, a um remez, vamos colocar assim, a um nível de interpretação da escritura, uma sigla para Christon, ou Cristo, ou cristianismo, como queiram, e ainda o termo pequeno, que se vertido para a língua do Quarto Império Mundial, que nós estamos tratando aqui, o latim, nós teríamos então Paulo, né, numa transcrição para o português. E se vocês forem investigar o nome, o sentido do nome Paulo em latim, podem procurar. O sentido do nome Paulo em latim é exatamente pequeno. Pequeno. E esses dois personagens, vamos colocar assim, nós podemos perceber, segundo a ótica judaica, segundo a ótica dos profetas, são personagens que falaram, ou que falariam contra a lei divina e tentariam mudar os tempos e a lei, segundo Daniel 7:25. E mudar os tempos e a lei, ou seja, mudar os tempos e a Torá. E esses tempos referem-se às festas sagradas do povo de Israel. E o que nós vemos cumprir-se com exatidão na história posterior do cristianismo, né? Onde Shabat não passou mais a ter valor, onde Pesach passou a ser um ritual pagão de teofagia, onde a Torá foi realmente ocultada do povo, onde a Torá foi lançada por terra, onde se perseguiam as pessoas que ousavam estudar a lei divina, ousavam estudar
as Escrituras. Ou seja, a história posterior deixa muito claro sobre quem exatamente a profecia de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 fazem referência. Muito bem, claro que este chifre, este poder que surge do Quarto Império Mundial, refere-se ultimamente a Tito. Porém, Tito teve precursores, vamos colocar assim, ideológicos, vamos colocar assim, né? Que seriam nada mais nada menos que o personagem chamado Jesus Cristo e o personagem chamado Paulo de Tarso, que definitivamente, segundo o pensamento tradicional judaico, foram personagens hereges e apóstatas, digamos, até onde eles tenham comprovadamente existido. Porém, os profetas falavam muito mais do que nós poderíamos entender. Não é porque algo, digamos, é uma lenda ou um mito, não quer dizer que esse mito, digamos, não contenha em si algo de real, porque o efeito nós vemos diariamente, a Torá sendo espezinhada, a Torá sendo, no mundo cristão, sendo relegada a segundo plano, as pessoas não tendo conhecimento dela, as pessoas seguindo um homem chamado Paulo, que espezinhou a lei divina, procurou obliterar a Torá e procurou deturpá-la. São inúmeros os exemplos que poderíamos citar aqui, digamos, de deturpações que o personagem Paulo de Tarso e o personagem chamado Jesus causaram, né, quando citaram da Torá de forma descontextualizada, de forma totalmente fora, digamos, do entendimento correto pelo contexto das Escrituras. E o efeito nós vemos nos dias de hoje. Porém, a esperança que o texto nos traz é que todos esses sistemas acabariam um dia, que uma pedra seria cortada sem mãos e encheria toda a terra, destruindo esses impérios mundiais, e que então se transformaria num grande monte, que é uma analogia para reino, e que então tomaria conta do mundo todo, né? Seria exatamente uma exemplificação do reino messiânico. Claro que aquela parte final da estátua, que são, digamos que seriam os dois pés feitos de ferro e barro, aludem aos reinos ou domínios ou governos que surgiram posteriormente à queda do Império Romano e que, de certa forma, se perpetuam até hoje, que são as nações primariamente da Europa moderna e as nações do mundo moderno, os sistemas do mundo moderno, que na verdade jamais dominariam o mundo como os 4 impérios mundiais dominaram antigamente. Portanto, chegamos então ao final desse estudo. Espero que tenha sido de proveito a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Tzvi Hashem.